Jim Carrey, que é conhecido aí, muitos filmes famosos, ele disse o seguinte: eu acho que todas as pessoas deveriam ser ricas e famosas e realizarem todos os seus sonhos, para que elas pudessem entender que a resposta não está nisto. Uma certa entrevista com Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, depois de ele ter ganho 3 vezes o Super Bowl, acho que ele ganhou umas 7 vezes já, mas ter ganho 3 vezes o Super Bowl, numa entrevista na ABC americana, perguntaram para ele: você já conquistou 3 vezes a Super Bowl, você realizou o sonho da maior parte dos jogadores, você conquistou aquelas coisas que você queria, o que você acha que resta para você fazer? E ele ficou pensando e falou: eu não sei exatamente o que Deus tem para mim. Ele falou: o que você acha que Deus tem para você? E a resposta foi: eu gostaria de saber, mas eu não sei. Qual que é o propósito da vida? Qual que é o propósito de nós vivermos? David Brainerd, ele foi um jovem desejoso em fazer a obra de Deus. Ele era noivo de uma moça, filha de um pregador famoso chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi o fundador da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele era genro do Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista 300 anos atrás. David Brainerd sentiu o chamado para levar o evangelho para os índios americanos. Ele conheceu uma pessoa que serviu de intérprete para ele, que nem era cristão, e ele no seu cavalo, e o intérprete no outro cavalo. Às vezes o intérprete caía do cavalo de tão bêbado que estava. E ele pregou o evangelho para os índios, e houve um avivamento entre os índios americanos, por causa da vida dele. Ele comprava os alimentos na cidade, ele ia de vez em quando comprar alimentos lá. E ele fala na biografia que às vezes demorava 15 dias para ele chegar à tribo, e quando chegava lá, os pães que ele haviam comprado estavam embolorados. Ele morreu com 29 anos de idade. As pessoas poderiam dizer: perdeu a vida. Assim como na época de Paulo, eu preguei em Filipenses para vocês que talvez Gamaliel, que era o maior mestre da época de Paulo, neto de Hilel, que foi talvez até hoje o maior rabino judeu, e Gamaliel poderia ter pensado: aquele jovem brilhante perdeu a sua vida, quando poderia ganhar, morreu numa cadeia, foi decapitado, perdeu a vida. Esses dias eu li uma reportagem falando de um casal que o homem se aposentou com 59 anos, a sua esposa 52 anos, ele fez a sua vida, e aí eles decidiram que agora eles não têm mais uma casa fixa, eles vão viver nos cruzeiros do mundo para conhecer o mundo inteiro, viajando, curtir a vida, curtir a vida. Na cabeça das pessoas isto é ganhar a vida. Mas Jesus falou que aquele que quiser ganhar a vida, perde a vida. E aquele que perder a sua vida, ganha na verdade a sua vida. Quem que no final da história está ganhando a sua vida ou perdendo a sua vida? Nesta vida tão curta que nós temos. Qual era o alvo de Paulo? Tirar férias e passear e curtir a vida? Não, Paulo fala: não tem mais o que eu fazer nessas regiões aí. Então agora, como eu quero ir para a Espanha, eu vou ter que passar por Roma e cumprir um desejo, realizar um desejo do meu coração de visitá-los, um desejo que eu tenho por anos, mas que eu não tive a chance de ir, porque eu estava envolvido com outras coisas que eram prioridades na minha vida. Mas agora, não tendo mais campo de atuação, eu espero passar um tempo aí com vocês, e então vocês me enviarem até a Espanha e me ajudarem a chegar lá para levar o evangelho lá. Isso não é impressionante, meu amado? Isso não é impressionante? O que você quer fazer com a tua vida? Não estou dizendo que nós temos que deixar a nossa carreira, ir ser missionário em algum lugar do mundo, embora alguns aqui que estão aqui nesta igreja tenham esse chamado. Tem um desejo que arde no seu coração, e não importa o lugar.
Está pregando, eu tenho pregado mais para pastores do que em igrejas, mas eu tenho colocado isso como prioridade, pregar mais encontro de pastores. E eu estava num lugar e eu contei para vocês que depois do culto, numa cidadezinha pequena, tinha lá 50 pastores só, uma cidade pequenininha. Um dos pastores veio falar para mim: pastor, eu moro no bairro mais distante aqui dessa cidade, aqui mais longe, não tem nada lá. Na igreja eu prego, umas 10 crianças lá. Eu ia fechar, eu falei: eu não quero mais saber, eu não vou mais pregar, porque só vai lá 10, 12 crianças lá, eu estou perdendo meu tempo. Ele falou: pastor, depois de ouvir essas coisas, eu vou voltar para lá, e quem sabe essas 10 crianças vão mudar o mundo, pastor. É isso, meu amado. Além de fazer os trabalhos sociais, é levar o evangelho, porque você pode dar cestas básicas e a pessoa comer e morrer e ir para o inferno, de barriga cheia. Então, nós temos que levar, além do alimento físico, o alimento espiritual onde nós andamos. Olha, Paulo está dizendo o seguinte, ele está na última viagem missionária, ele escreve da cidade de Corinto, é mais ou menos o ano 55 a 57, segundo a história, Paulo morreu no ano 64, então ele tinha menos de aproximadamente 8, 9 anos de vida ainda. Ele está na terceira viagem missionária. Os irmãos da Acaia, que era Grécia, Corinto, por exemplo, e os irmãos da Macedônia, que era Filipos, era a capital, eles se juntaram e fizeram uma coleta, porque em Jerusalém estava uma situação difícil de muitos irmãos passando por uma pobreza muito grande. E eles levantaram uma coleta e passaram para Paulo. E Paulo escreve: olha, eu estou indo agora para Jerusalém para levar o mantimento e alimentos, uma coleta que os irmãos levantaram para os pobres de Jerusalém. Depois que eu fizer isso daí, eu vou para a Espanha e então eu vou visitar vocês. Isso me pareceu bem, até porque, sabe o que acontece? Os judeus, eles deram a vocês o evangelho, eles deram a vocês, os gentios, coisas espirituais, e vocês, gentios, devem pagá-los com bens materiais. Eu acho isso justo, vocês darem bens materiais para eles que abençoaram vocês. Então eu estou levando isto para lá. Compaixão, cuidar dos necessitados, toda igreja precisa fazer isto. Cuidar dos necessitados, dos pobres, das viúvas, dos órfãos. A Bíblia nos ensina isso daí. Eu louvo a Deus porque esta igreja tem muitos trabalhos nesta área. Só esse ano nós somos 2 viagens missionárias, né? Em julho para o Nordeste, levando uma carreta de alimentos, com mais de 100 pessoas pregando de casa em casa, e levando cestas básicas e distribuindo uma Bíblia em cada casa. Em janeiro foi para o Rio Grande do Sul, que é o estado que precisa ser mais alcançado pelo evangelho no Brasil. Foram para lá dezenas de irmãos. Como o Rio Grande do Sul não precisa de cesta básica, levando Bíblias e levando o evangelho de casa em casa. Que tem trabalhos na Cracolândia, tem trabalhos com crianças, com moradores de rua, tem trabalhos com crianças necessitadas que moram nas favelas, simples. Paulo está dizendo: vocês devem cuidar dos pobres, e nós devemos fazer isto. Para terminar, Paulo, ele pede orações para os irmãos.